Então, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Ariel Teixeira de Souza. Eu sou estudante do curso de pós-graduação em música e especialização em educação musical pela UERGS, no unidade de Montenegro, e sou formado em licenciatura em música pela Faculdade ZEST. Atualmente, sou bacharelando em música, né, bacharel em música popular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje venho apresentar para vocês o meu trabalho, que se chama As Influências Estéticas do Docente em Música na Formação da Identidade Musical Discente, um estudo crítico-analítico sobre as concepções estéticas e atribuições de valor na prática docente. Então, o meu orientador é o professor Dr. Carlos Augusto Pinheiro Souto, e é isso, vamos começar então. Então, dentro do processo de criação artística, a pessoa artista está inteiramente inserida nos contextos sociais e estéticos de acordo com o período do sistema que se encontra. Atualmente, a gente tem uma profusão de métodos e meios de poder acessar a cultura em diversas partes, né, do nosso dia a dia. Nós temos, né, o grande acesso à internet, acesso às televisões, ao rádio, à escuta, enfim, a gente consegue acessar de diversas formas. E como a gente já conhece, a diversificação é algo muito presente na vida dos brasileiros, que historicamente carrega consigo a miscigenação de vários povos, né? O que permite uma diversificação cultural tão rica. Assim, quando qualquer estudante ingressa no ambiente de ensino, carrega consigo as várias vivências sociais de classes culturais, que são bagagens formadoras no perfil cultural que pode manifestar-se na sala de aula. E isso é muito importante a gente saber, porque na sala de aula ela é basicamente, como falei ali, ela é uma intersecção cultural de diversas pessoas, de diversos perfis artísticos, perfis culturais, que convergem nessa sala de aula, e a gente tem que estar muito atento para se permitir ouvir a todos esses perfis. Então, no ambiente acadêmico, sobretudo nos cursos de música, é amplamente discutida a validade e a importância de certos gêneros musicais e seus estilos. Por que isso? Porque existe, de certa forma, uma marginalização de vários gêneros e estilos musicais como sempre existiu. Assim como o samba, na data da sua criação, e foi, primeiramente, né, caçado, seja, tipo, proibido, outros gêneros e estilos musicais que a gente tem nas nossas vivências do dia a dia também serão. Então, há uma ampla discussão de validade e importância dos gêneros. Por exemplo, se a gente for buscar, por exemplo, o funk brasileiro, que é uma coisa que é popular, é natural que vire, que seja, não vire, não seja um gênero musical da sociedade, né, da cultura popular, e há sempre uma corrente, né, um movimento de marginalização porque é popular e porque veio das favelas. E não deve ser assim, porque é a produção do nosso povo, uma produção popular, uma produção natural que vem e que é cultura. Então, o presente trabalho tem como tema uma reflexão acerca da valorização e das atribuições do valor docente em relação à identidade musical do estudante e como esta pode ser incentivada ou desencorajada. Porque o docente ele tem um papel muito grande nesse momento de encorajar ou desencorajar, né, as vivências e as práticas dos nossos estudantes. Para tal, serão estudadas as questões de estética e de juízo de valor, né? Porque quando a gente trata do que é bom, o que é ruim, do que é belo, do que é feio, há sempre uma concepção estética pela qual nós estamos dizendo isso. Então, o trabalho, ele justamente foca nessa parte do juízo estético, né, da concepção de estética e de juízo de valor, fazendo uma reflexão sobre sua importância e ligação com o tema, tendo uma sala de aula como uma intersecção cultural, artística e social. O objetivo geral como é? Analisar como os processos estéticos e de atribuição de valor dos docentes em relação à identidade e à vivência musical dos estudantes podem determinar
no papel de encorajamento ou desincentivo dessas identidades. E sobre esse aspecto, a importância do assunto tem como justificativa trazer à tona, analisar e refletir sobre como este processo se dá nas relações de professor e estudante, sobretudo no ambiente acadêmico dos cursos de música. A relação estética de estudante e professor, professor, concepção de belo e atribuição de valor, e quanto à sua valorização e incentivo das vivências musicais trazidas por cada discente, ou a negação e o desincentivo delas. Então, é muito importante trazer esse assunto, porque ele vai investigar essa relação que existe, a gente conhece nas nossas salas de aula, que é essa atribuição de valor, né, permitida pela nossa concepção estética do que é bom e do que é ruim, dentro da cultura musical, né, dentro das práticas musicais que os próprios discentes trazem à sala de aula. Então, é sobre esse aspecto que os objetivos específicos, então, vêm a investigar a dinâmica professor e estudante no prisma da estética e da atribuição de valor, né, do juízo de valor, em relação às vivências musicais, culturais e o fazer musical, porque através disso pode-se determinar muita coisa na vida do estudante. Existem essas práticas nas academias em que alteram o fazer musical, as vivências, as inclinações dos estudantes, porque não faz parte, ou dentro do juízo de valor, não permite que haja a nossa cultura popular dentro de um ambiente mais elitizado da academia, entendeu? Então, essas investigações vão nos permitir entrever melhor isso. Investigar os processos estéticos e de atribuição e juízo de valor nas vivências desencorajadas pelos docentes, tá? Porque isso é bem importante entender por que a vivência foi desencorajada pelo docente. Analisar como se dá o encorajamento das vivências culturais prévias nas formas de criação artística dos discentes, né, como ou essa bagagem que eles já trazem à sala de aula pode ser encorajada, né, dentro da criação artística própria deles, né, dentro da sua identidade. Refletir sobre como as influências estéticas do docente em música e sua atribuição de valor podem impactar na identidade musical do estudante. Isso uma parte muito importante do trabalho, porque o docente ele tem esse papel fundamental de que ele pode ou não contribuir, né, para a identidade musical do estudante, dentro de seu juízo de valor, dentro de sua concepção estética, podendo se alterar, né, com o seu próprio juízo, com o seu próprio julgamento. E refletir sobre como se opera o encorajamento ou desincentivo por parte do docente ou o método de estilo acadêmico da instituição de ensino. Porque, além da prática docente, né, ser encorajadora ou né, desencorajadora, existe também o método acadêmico, o estilo acadêmico da instituição de ensino, que pode ter um papel fundamental nisso. Né? Então, esse é um dos objetivos específicos. O problema da pesquisa, então, ele se refere de como podemos, de uma forma crítica e analítica, fazer uma reflexão sobre como as concepções estéticas do docente em música, especialmente do docente em música, seu juízo e a atribuição de valor podem influenciar nas experiências, identidade musical e no fazer musical dos discentes de música, de forma a incentivar ou desvalorizar essas vivências musicais na sala de aula como uma intersecção de pessoas culturais. E, então, se essa pergunta central se cria antes disso diversas perguntas que borbulham dentro dessa pesquisa, que são quais são as influências da estética na nossa concepção de belo e feio, né? Como nós chegamos até essa concepção de beleza e feiura, o que é atribuição e juízo de valor, né? Como a gente cria esse juízo de valor de forma cultural, de forma histórica dentro da nossa sociedade, como isso interfere na nossa forma histórica de belo e de feio, né? Como se procede a nossa construção de juízo de valor e como nos atribuímos esse juízo, seja a pessoa, seja objetos, seja qual fenômeno for, quais são essas influências na nossa concepção estética e de juízo de valor, no nosso jeito de pensar sobre música, porque tudo isso vai criar uma espécie de filtro, né? Onde a gente vai determinar o que é bom, o que é ruim, o que é bonito, o que não é bonito, o que é bom em música e o que não é bom em música. Como procede a nossa responsabilidade no julgamento das identidades
e experiências musicais dos discentes filtrados por nossa concepção estética e de juízo de valor enquanto docentes de música. Isso é como eu comentei anteriormente, né? Como a gente vai determinar, pode contribuir para esse encorajamento, né, através do nosso próprio juízo, nosso próprio julgamento dentro das práticas dos discentes. E como contribuímos enquanto docentes de música na formação da concepção estética e de juízo de valores dos discentes. Então, como a gente pode contribuir na construção dessa concepção estética, desse juízo de valores? A revisão de literatura, então, ela vai tratar de beleza, vai tratar de concepção estética, de juízo de valor, e vem nos falar, primeiramente, né, que como a gente já tem visto, que a estética trabalha diversos conceitos, né, estéticos, a disciplina de estética como disciplina e ramo de filosofia, ela é fundada por Baumgarten, e que define como ciência das sensações, porque antes ela não tinha uma espécie de hegemonia, né, uma espécie de autenticidade, ela era sempre tratada com outras coisas, desde a época dos gregos, mas Baumgarten, então, define como, né, uma disciplina e ramo filosófico. E a perfeição, como diz ali, que define como ciência das sensações, com a finalidade de aperfeiçoamento do conhecimento sensível. A perfeição é a beleza e passa a delimitar e separar. Porém, ao redefinir o conceito de belo da modernidade, o separa do utilitarismo que o associava ao bem e à propriedade objetiva das coisas na antiguidade. E o reclassifica em termos de um belo subjetivo, advindo da conjunção de nossas representações. E isso é bem interessante porque a gente tem essa evolução, né, desse pensamento e onde a gente trabalha muito a questão do conhecimento sensível e do empirismo, mas passa-se a ter um grande estudo sobre de vários pensadores, né, que tratam desse assunto e cada vez mais vão reformulando, como qualquer coisa que é estudada e assim é amadurecida através do tempo. Então, Immanuel Kant, né, nega que exista uma ciência do belo, contradizendo Baumgarten, considerando assim somente o aspecto representativo. Afirma que não se trata de um conhecimento sobre objetos, e sim do belo considerado no pensamento. E existe, então, essa discussão e também busca-se, assim, uma faceta do processo perceptivo, seja em relação ao sujeito ou ao objeto, analisando o tipo de conteúdo da experiência, relacionando, enfim, a sensação empírica ao objetivo da pesquisa. Então, eu vou citar, um dos principais pontos a ser trabalhado é dada a tese de transparência, o tipo de relação existente entre o conteúdo da experiência e o objeto perceptual. Se esse conteúdo expressa as propriedades gerais aplicáveis ao objeto ou as propriedades singulares do objeto. Então, no apanhado geral, traça-se um esboço numa tentativa de suprir filosoficamente e criar suportes filosóficos a fim de orientar o trabalho dos educadores musicais, traçando uma espécie de filtro estético e de concepção de belo ao decorrer das décadas, séculos e da história. Há uma constante evolução no pensamento moderno do homem quanto às concepções de beleza e feiura, respaldando a educação estética nos ambientes acadêmicos. Eu cito aqui também, que eu não coloquei, mas cito ainda Hanslick, que vai também contestar muitos desses pensamentos através da sua crítica à estética da música e vai permear muito a minha pesquisa. No referencial teórico, uma busca constante de significado da beleza e por efeito de feiura, porque a gente tem uma concepção de belo, nós, consequentemente, teremos uma de feio. Determinar seus parâmetros é um exercício contínuo e imutável na sociedade, porque como a gente bem sabe, todos os conceitos, a ciência, a filosofia, ela vem mudando e vem se alterando de acordo com o tempo. Sobre esse aspecto, devemos considerar os conceitos que nos direcionem em perspectivas que determinarão o modelo estético e os padrões de beleza ou de feiura, né? Então, a criação da concepção estética. De movimento em movimento, permitindo diversas manifestações de realismo, impressionismo, forma, precisão, performance, virtuosismo, quebra de forma, destruição da forma, movimentos restauradores, exotismo, nacionalismo, entre tantos outros, chega-se aos dias atuais em que a determinação de belo é um reflexo da sociedade líquida e consumista. Se debate uma infinidade de padrões estéticos diversificados que se refletem tanto nas produções
e no fazer artístico, quanto no consumo dos mesmos. Portanto, o conceito de beleza e feiura, no nosso atual sistema, se torna subjetivo, lato e impreciso de definição, tornando a atribuição de valor, ou seja, o juízo de valor, da mesma forma. Porque quando a gente vem fazendo um processo histórico, né, um resgate histórico de como era essa construção estética de beleza, essa construção do que era belo, do que era feio, do que era bom, do que era ruim. Por exemplo, se nós pegarmos a citação de que Humberto Eco faz, de que na Idade Média se havia uma repaginação, de certa forma, dos conceitos estéticos patrísticos da época da antiguidade clássica e se altera para dentro de uma perspectiva mais cristã, de uma perspectiva onde a divindade, o que era divino, era considerado belo estético. E então, quando muda-se de período para passando mais para o período do renascentista, a gente tem uma alteração no sentido porque já a beleza do divino já não é tão mais importante, mas sim a beleza humana, o homem no centro de tudo. Isso a gente vai ter reflexos não só na arte, na música, mas reflexos na ciência, onde há um encorajamento de que as práticas musicais, as práticas, sejam as práticas artísticas, se desvinculem da igreja e passem a permear mais nas áreas da ciência, passem a permear nas áreas do eu, na área do humano como centro do mundo, né? Então, não mais o divino. Então, se muda esse referencial estético. Então, isso é como a gente, é um exemplo de como se alterou muito de lá para cá e como determinado movimento, determinado tempo de vida, determinado tempo da história, altera e determina muito a nossa concepção de estética, nossa atribuição de valor, de juízo de valor. Então, como eu disse, portanto, o conceito da beleza afirma no nosso atual sistema, devido a todas as nossas informações, toda a nossa prática de vida, se torna subjetivo, lato e preciso de definição, tornando a atribuição de valor, ou seja, sua juízo de valor, da mesma forma. Dada a nossa facilidade ao acesso informacional e na extensão, ou mesmo a extinção das fronteiras ao acesso cultural, se permite que haja diversas formas de concepção acerca da beleza. Então, existe, como eu já de referenciei antes, movimentos artísticos, musicais, culturais e ativistas populares no Brasil. Cito ainda esses movimentos artivistas, que são movimentos que ligam arte com ativismo e que são muito marginalizados, e não só os movimentos culturais populares, como já citei antes, né, o funk, como já citei também o sertanejo universitário, onde se há uma espécie de preconceito porque é de forma popular, é criado de forma popular, mas que é cultura fundamental, cultura autêntica, cultura do nosso povo. Então, se há marginalização desses eventos. Mas são coisas, né, são eventos e são fenômenos que cada vez mais estão em ebulição por esse fim dessa barreira cultural que existe, que a internet permeou muito, que ela proporcionou muito o aparecimento de diversas coisas que estavam escondidas, e hoje em dia não existe mais limite para a cultura. Então, é assim, dessa forma que eu cito. Então, com isso, como eu falei, surgem efeitos de marginalização dessas manifestações populares em diversas escalas sociais, né, do micro para o macro, passando do subjetivo ao movimento de massa, o que torna conflituosa a análise dessas manifestações e do gosto comum. Mesmo questionando a autenticidade das produções, a manifestação popular é cultura autêntica. Na tentativa de definir uma concepção de belo, de beleza e feiura que respalde a autenticidade e a valorização das manifestações culturais, seja a priori no sentido lato e mais recorrente, e na posteriori no sentido real e embasado, seja em caráter representativo ou real, busca-se a manifestação e o entendimento do conhecimento sensível da pessoa e de análise objetiva dos juízos, a fim de compreender como o ambiente acadêmico se manifesta como intersecção cultural de seus frequentadores e se apresenta de forma receptiva ou excludente. Porque a gente está tentando buscar aqui um conhecimento, pelo menos um entendimento, né, um estudo de como se dá essa recepção
nos ambientes de sala de aula, especificamente no ambiente acadêmico, né, dos cursos de música. E é muito interessante isso porque, como eu já falei, cada pessoa traz a sua bagagem, a sua experiência cultural, musical, e vai ser definida demais isso através, né, desse encorajamento ou mesmo desse ato de minar certos tipos, certos gêneros, certos estilos musicais, certos movimentos musicais, culturais, artísticos, e como as nossas salas de aula, né, da academia, ou seja, as salas de aula normais, podem ser receptivas ou de forma excludente. Bom, para a metodologia, eu defini da seguinte forma, para podermos entender cada vez mais sobre esse assunto, além de uma pesquisa bibliográfica, de uma pesquisa mais de caráter mais filosófico, por meio então de uma metodologia survey, haverá uma coleta de dados e informações no âmbito individual, através de um questionário semi-aberto ou semi-estruturado a se definir ainda, com um estudante e um docente do curso de licenciatura em música na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, da UERGS, na Unidade Universitária de Montenegro, e com um estudante e um docente do Departamento de Música, seja do bacharel ou da licenciatura, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Unidade Universitária de Porto Alegre. A escolha dos discentes e docentes de ambas as instituições será feita de forma aleatória e sem critério de escolha. Por isso eu botei bacharel ou licenciatura, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque como será feito de forma aleatória a escolha, então pode cair tanto para, né, um estudante ou professor de licenciatura quanto dos bacharéis. E a aplicação do questionário se dará então na metade do segundo semestre de 2020, a fim de esclarecer sobre a relação de professor e estudante quanto à valorização ou à desvalorização das práticas e vivências musicais e suas manifestações artísticas como bagagem. Por fim, será feita também uma revisão das principais obras sobre o assunto. Os dados dessa pesquisa serão arquivados em forma de ficha de leitura, que serão utilizados para a elaboração desta pesquisa. Em seguida, analisar-se-ão os dados coletados e conjuntos de investigações bibliográficas para melhor entendimento do problema da pesquisa. No final, os resultados serão redigidos em um texto dissertativo. Bom, chegando então para a conclusão, buscando uma análise assertiva sobre o assunto, pois a gente trabalha o manifesto, então, na sua totalidade, a busca do processo de sala de aula como um ambiente cultural diversificado e que permite ao estudante, e não mais aluno, mas sim um indivíduo com bagagem, né, com experiência com caráter cultural, social e emocional, uma plena fruição do ambiente acadêmico e de seu corpo docente como proporcionador e impulsionador de sua experiência de vida. A pesquisa determinará se existe ou não essa prática e principalmente na relação docente e discente. Porque, como já citei antes, essa relação determinará ou determina muito como é praticada ou como é impulsionada essa experiência, essa bagagem, esse caráter cultural, social e musical dos estudantes. Então, na minha pesquisa, eu vou fazer este estudo, filosoficamente tratando, não só tratando filosoficamente, mas, né, tentando entender as concepções estéticas, a atribuição de valor, de juízo de valor, das práticas, se essas práticas serão ou não, de certa forma, impulsionadas, né, se existe um encorajamento ou desencorajamento, para que a gente possa entender cada vez mais como valorizar os estudantes dentro das salas de aula. Porque esse é o cerne de toda a questão, a valorização da cultura, da prática musical, a valorização da experiência de cada estudante, que cada estudante traz às nossas salas de aula em todo o Brasil. Então é isso. As minhas referências estão aí. Falta anexar algumas coisas ainda. E é isso, meu muito obrigado a todos e todas. Meu e-mail é arton.soyer@gmail.com e quem quiser entrar em contato, seja bem-vindo. Muito obrigado e até a próxima. Grande abraço.